Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Westcast. Hoje vamos falar sobre linguística textual e vamos ter o foco na intertextualidade. E hoje estamos recebendo uma especialista na área, que é a Clara Lessa. Obrigada, Breno. De fato, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar hoje sobre intertextualidade, principalmente na visão da famosa Mônica Cavalcante. E levando em conta o famoso quadro de P.A. Gross. E é uma honra para mim estar aqui nesse podcast, que é tão famoso entre os linguistas textuais. Então, Clara, para você, para a gente começar a nossa entrevista hoje, como é que a Mônica Cavalcante entende que é um texto? Excelente pergunta para começar a nossa entrevista, Breno. Já quero te pedir desculpa aqui pela minha colinha, porque a gente sabe, né? Falar de intertextualidade, muitos conceitos, muitas coisas. O texto precisa estar ali com base em alguma coisa. Mas bem, para a Mônica, o texto ele é um evento comunicativo, onde se encontram os aspectos linguísticos, culturais, sociais e cognitivos. Ou seja, nós entendemos que o texto ele não é algo isolado, mas ele é inserido em uma rede de sentidos. Então, Clara, o texto ele está sempre ligado ao contexto, né? Exatamente isso. O texto ele se relaciona ao contexto, que é o que está dentro dele, e ao contexto, que é tudo aquilo que o cerca. E é justamente nesse ambiente que surge a intertextualidade. Porque, como nós sabemos, né, você que é linguista textual deve bem saber, o texto ele não nasce sozinho. Ele sempre vai dialogar com outros textos. Mas nesse caso, onde entra o famoso quadro de P.A. Gross nessa história? Bom, muito interessante você fazer essa pergunta, Breno. Bom, esse quadro ele ajuda a classificar como os textos se relacionam, ou seja, ele divide a intertextualidade em dois grupos, que nós vamos discorrer um pouco sobre eles assim ao longo da nossa entrevista. Aliás, eu quero ver se você sabe, já coloca aqui no chat se você sabe quais são esses dois grupos. Esses dois grupos são as relações de copresença e as relações de derivação. Certo. Então vamos começar pelas copresenças. O que seriam? Bom, as relações de copresença são as situações em que um texto aparece fisicamente dentro do outro. Você que está tendo essa matéria de linguística textual, tenho certeza que o seu professor deu vários exemplos para você onde nós podemos observar essas relações de copresença. Porque isso pode ser muito explícito dentro do nosso meio acadêmico, com citações, referências, ou também de forma implícita, como nós já estudamos, tenho certeza que você lembra, que é o caso do plágio e da alusão. Certo, mas você pode dar outro exemplo para a gente? Claro, a citação direta, quando você coloca as palavras do autor com aspas e crédito. E a referência, que é quando você menciona o autor ou a obra, mas não reproduz o texto. Como, por exemplo, quando a gente vai citar, como diz Machado de Assis. Tenho certeza que você já fez muito isso nos seus trabalhos. Certo. E no caso do plágio? Bom, o plágio, ele também é uma forma de copresença, mas indevida. O texto de outra pessoa que aparece ali, mas sem devido crédito. Então é como se a pessoa utilizasse esse texto para receber o crédito em cima dele, quando na verdade não é de autoria dela. Entendi, claro. E a alusão? Bom, a alusão essa é a minha preferida. A alusão é aquela referência sutil. Você não cita nem menciona diretamente o autor, mas deixa ali uma pista para o leitor conhecer. Digo que essa é a minha preferida porque eu acho que vai estimulando o nosso cérebro a pensar se a gente realmente conhece os autores que a gente trabalha. Entendi, claro. Certo, pessoal. Antes da gente seguir para o segundo bloco, vamos ouvir as palavrinhas dos nossos patrocinadores, tá? E você que está aqui assistindo mais um episódio da Westcast, vem aí Franco e Foguetes, desta quinta-feira, show exclusivo, ingressos aqui no nosso site. E agora vamos ouvir aqui uma palhinha das mais famosas. Não perca! Para a gente continuar a nossa entrevista, agora partindo para outra perspectiva, sobre o segundo grupo, as relações de derivação, o que muda aqui? Bom, aqui o novo texto não copia o original, mas ele se constrói a partir dele. Nós temos três casos principais: a paródia, o travestimento burlesco e o
pastiche. Então vamos por partes, tá? Para o pessoal entender. O que é a paródia? Bom, acredito que a paródia é a mais famosa de todos nós. Afinal, quem é o aluno de ensino médio que o professor nunca pediu para fazer uma paródia para aprender aquele assunto? Eu mesmo posso dizer que no meu ensino médio fiz várias paródias de diversas músicas que vocês imaginarem para poder compreender um assunto. Então a paródia é justamente isso. Ela transforma um texto original com humor, crítica, ironia, mas mantendo as partes irreconhecíveis e alterando o sentido. Então, como a gente já viu aqui, assim, aquelas paródias para você decorar a fórmula matemática, a gente vê que a música permanece toda a estrutura musical, mas muda o sentido, então muda totalmente a música. Às vezes eu uso um funk para falar de português. Pra pôr a crase tem que ter preposição. Pra pôr a crase tem que ter habilidades. Só uso a crase com palavras femininas. Certo, muito bom. Em relação ao travestimento burlesco. Bom, o travestimento burlesco é quando um texto ele imita a forma de outro texto, mas muda totalmente o conteúdo. Vou pedir para o editor colocar aqui um exemplo para a gente de travestimento burlesco, para vocês conseguirem ter uma noção assim do que é visivelmente. Bom, um exemplo disso é o site Desenciclopédia, que brinca ali com a estrutura da Wikipédia. Vou pedir aqui para o nosso editor colocar aqui esse site para vocês terem uma noção do que a gente está falando quando a gente se refere a travestimento burlesco. Drops are falling on my head, and just like the guy. Certo, muito bom. E o pastiche? Bom, o pastiche, ele imita o estilo de um autor ou de um gênero, mas sem a intenção da crítica. Ele é quase uma homenagem, tipo quando a gente escreve Ala Machado, entende? Então é mais ou menos essa homenagem assim, que o autor está fazendo ali dentro do seu texto. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Certo. Agora só retomando o início que a gente estava conversando, me diz mais sobre a intertextualidade. Ela depende do leitor, né? Isso mesmo, como eu já tinha comentado antes, a intertextualidade ela vai depender do leitor. Por quê? Cavalcante diz que a intertextualidade só se realiza quando o leitor reconhece essa relação entre os textos. Então, se ele não percebe, se ele não entende aquela relação que há ali, o efeito ele não acontece. Tudo depende da memória discursiva de cada um. Vou te dar um exemplo, Breno. Uma vez a gente estava tratando em sala de aula com os meus alunos e a gente foi tratar justamente esse conceito de intertextualidade. E eu lembro que eu coloquei algumas figuras para eles e eles não tinham conhecimento do texto origem, do texto base. Então ali para mim gerou um humor, eu consegui entender. E meus colegas que estavam comigo também conseguiram compreender aquilo que aquela imagem não queria dizer, aquela tinha. Mas os alunos eles ficaram apáticos. E aí a gente percebe um grande exemplo de quando não ocorre essa intertextualidade. Eles não conseguiram inferir o texto original e, sendo assim, não fez sentido a eles. Então, quando a gente percebe essas relações, eu acredito que a gente entende como trabalhar ainda melhor em sala de aula com o nosso aluno, fazendo com que isso faça sentido para ele. Muito bem, Clara. Hoje a gente entendeu como os textos conversam entre si, segundo Mônica Cavalcante e o quadro de P.A. Cross. Isso mesmo, foi ótimo explicar isso, foi ótimo estar participando aqui desse podcast, nessa estrutura incrível. Vi que está de casa nova, né, o podcast, adorei. E foi ótimo ter a sua presença, a sua participação aqui conosco. Espero que nós possamos nos ver mais vezes, viu, aluno de graduação? Obrigado, pessoal. Foi muito boa a sua participação, Clara. E você, nosso ouvinte, você está convidado a assistir os próximos episódios ou até o show do Franco Foguete. Eita, esse show aí eu não vou perder por nada, hein? Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos. Porque tanta insegurança quando se olhar no espelho. Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Talvez não te amaria se não fosse desse jeito. Pra um bom piloto as curvas pouco importam. Do fio de cabelo à ponta do pé, essa é minha rota.
reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feito o brinco que tu gosta. Se cortar dois